Então, eu vou falar mais um pouquinho, eu acho. Então, a batalha espiritual estava acontecendo, né? Eu venho de uma família já com batalhas espirituais. A minha irmã do meio, ela foi embora, né? E parece que tem mais um histórico, que eu não tenho certeza, assim, longe. Mas eu não tenho certeza. E tinham coisas na minha família que eu achava estranho, por exemplo, pais e filhos não se darem bem. Na verdade, eram mais mães e filhos, né? Então, como exemplo que eu dei, meu filho, claro, ele tinha um trauma, né? Quem que é a mãe exposta é diferente. Mas, assim, do nada, quando a mãe é maravilhosa, né? Tinha muito histórico disso na minha família. E eu achava, então, tudo muito estranho. Eu sou caçula, né? A minha irmã mais velha, ela foi minha referência de mãe. Quando ela saiu de casa, e talvez ela só saiba agora, eu chorei feito louca, porque quem eu teria? Né? A não ser o meu pai. Ela casou, né? Minha irmã casou muito cedo, então, assim, é, pra mim, assim, eu tinha, eu não sei a idade, eu era muito pequena, mas eu desabei. Pequena. E eu sempre fui treinada para engolir as emoções. Então não demonstra. Então eu nunca contei pra ela, né? Na época, o quanto. E nem hoje, né? Porque já passou tanto tempo. Mas assim, o quanto isso me afetou. Ela ter saído de casa pra mim foi. Ali eu me vi sozinha. Ali eu não tinha a minha figura feminina, que era ela, que me levava para comprar borracha cheirosa, pra, né, que eu falo da família. Porque sim, eu tinha um motorista à disposição de mim e meu pai. Ele tinha uma condição boa, mas ele também começou do zero. Ele veio de uma família de uma pobreza extrema e foi um homem muito guerreiro na vida dele. Isso eu peguei pra mim. Essa parte da personalidade dele eu queria pra mim, mas como é que eu teria se eu tinha medo de tudo? Eu achava que era medrosa, mas eu não era. E Deus me fez me fez ver tudo isso, né? Vivenciando, mostrando. Eu tenho pavor, gente. Vou dar um exemplo. Assim, eu tenho pavor de aranha. Pavor mesmo. Tem um bicho que eu tenho pavor. Vem do nada, pica a gente. Eu falo isso mesmo. E nesse processo de sem nada, teve uma semana que eu passei numa casa que ela era repleta de aranhas. Nessa casa eu matei uma cobrinha. Eu tenho tudo registrado. E meu medo não era por mim, era por eles. Né? Porque eu falava, eu sei o que está acontecendo. E é responsável pelo que está acontecendo, porque as escolhas foram minhas, sou eu. Mas os bichinhos não têm. Então eu protegia eles como se fossem cristais, sabe? Assim, e não toca nele. Aranhas, era tipo assim. E à noite, nessa casa, corria alguma coisa assim no teto, no teto, no telhado, que eu não sei o que era. A nuvem ficava louca, mas eu não sei o que era. A pétala, que é mais sensível, ela se encolheu e o Romeu, que sempre veio me acolher, né? Pra você ver, gente, até os gatos têm personalidade, os animais têm personalidade, né? E eu vivia no mínimo, do mínimo com o mínimo, assim, nessa época. Que foi uma semana. Aí a missionária, quase que o nome dela, é, foi me tirar de lá e me levou para um lugar. E eu pedi ajuda pro meu pai. Para outro lugar, ela me levou. Aí meu pai alugou um lugar, só que como eu só tinha visto por foto, eu não tinha dinheiro nem para pegar o Uber, gente, para ir ver o lugar. Era uma área muito perigosa. Então eu passei um mês tentando abaixar a cabeça, assim, como passava. E de novo, protegendo eles. Por quê? Porque eles não tinham culpa. Até que eu vou entrar no pior ano da minha vida, que hoje eu chamo de maior aprendizado.
meu pai e minha mãe alugaram um apartamento minúsculo e me jogaram lá dentro. É realmente o que eu falo, jogaram. Porque eu não tinha nada, então o lugar também não tinha nada, além de uma cama. Ele era minúsculo, eu tenho pavor de lugar minúsculo, assim, que te aperta, né? E aquele lugar, além de apertar, ele não tinha nada, eu não tinha R$ 1. Então, eu conheci a Mari, que me conheceu lá, que na verdade, né, não era desse meio, mas a Mari me mandou uma mensagem perguntando se eu tava bem. E ela começou a me ajudar. Então ela mandava ração pra eles. E pra vocês terem noção, ela me ajudava quando podia, claro. E pra vocês terem noção, no meu aniversário, eu ganhei uma pizza. E aí você vê o quanto você reclama. Quando você tem tudo e tá reclamando. Porque ali eu só queria sair do lugar. Eu só queria sair de lá e ir pra casa. Então eu lutava contra isso. Mas ali eu sabia que eu tava numa guerra espiritual. Eu não sei como que eu sabia, mas eu sabia. Porque ali Deus também falava. Foi um ano. Um ano onde, de novo, eu não tinha dignidade. Eu tava com uma depressão severa. Eu não tinha um sabonete. Né? Teve um dia que mais de um dia, em que eu lavei meu cabelo com detergente. Porque eu sentia meu próprio cheiro, eu queria tomar banho, eu não conseguia. Não tinha nada pra eu, né, tomar banho. Então, eu pegava detergente, tacava no meu cabelo também. A minha dignidade tinha ido embora. Mas eu tava tentando sobreviver. Quando a gente tá tentando sobreviver, eu digo pra você, não tem dignidade que fique na gente. Não tem dignidade que a gente pense, não, que vergonha nada, porque depois isso aqui vai se tornar um testemunho pra honra de Deus. E eu sabia disso. Como? Não sei. Como eu falo, Deus sempre falou comigo, talvez eu não tivesse discernimento pra escutar. Nesse ano, eu tive muitas batalhas espirituais, como eu já falei pra vocês. Mas a maior de todas aconteceu no final, quando eu não aguentava mais e falava pra Deus, Deus, eu não aguento mais. E um dia deitada, eu escutei, reaja. Isso já estava no final desse processo, desse ano. E eu falei, reagir com o quê? Se eu não tenho nada. E Deus me mostrou o celular. Eu tinha. Talvez a única coisa que eu tivesse. Eu peguei o celular, liguei pra ambulância, fiz um pedido que talvez eles não escutem muito, que foi, por favor, não me deixem morrer. Em 2 minutos tinha ambulância lá nesse quarto que eu estava. Eu cheguei no hospital e eles me colocaram no soro, porque eu estava com 47 quilos, meu peso é 58. E eu preocupada muito com a minha saúde física. 47 quilos, gente. Enquanto nesse hospital muita coisa aconteceu, de médicos chegarem pra mim e perguntarem como você não surtou, e eu, por quê? E foi tanto quanto você não surtou, porque como que você não surtou? Olha tudo que você passou. E uma hora eu falei, foi Deus. Foi Deus. Eu estava lá tomando soro pra melhorar o físico. O emocional ainda e não. E não é que deitado no hospital eu escuto de novo, levanta,